Deus abençoe a todos aqueles que estão conosco. Que você seja ricamente abençoado, recompensado por estas palavras. Nós cremos no nosso Deus, que Ele fará grandes coisas. E este é o nosso objetivo aqui, é levar a mensagem revelada, a mensagem de salvação, a palavra na sua íntegra, na sua totalidade. É o nosso objetivo. Os nossos motivos e objetivos nesta terra é alcançar o último eleito. Esta é a nossa ambição que nós temos aqui nesta terra. Dê a sua saudação de boa noite. Deus abençoe a todos os irmãos que passam a ouvir, né? Deus abençoe a todos os ouvintes aí do Facebook, e que este momento seja proveitoso e que a graça do Senhor possa acompanhar cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Só lembrando que eu queria deixar aqui o convite para todos sobre o nosso culto especial que nós teremos no domingo, ou melhor, no sábado, dia 6 de agosto. Sábado, dia 6 de agosto. Para melhor você entender, de amanhã a 15 dias, nós estaremos aqui com um culto especial na cidade de Pedra Branca. O nosso tabernáculo fica na rua Cândido Gambá, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Você é meu convidado especial. Estará conosco o pastor Geraldo Osório, juntamente com alguns irmãos da igreja de Souza. O irmão Fabrício também estará conosco. Então, você é o meu convidado especial, é o nosso convidado especial para estar aqui conosco neste culto especial no dia 6 de agosto. Contamos com a sua presença. A sua presença para nós será uma maravilha, será um prazer imenso. Então, nós vamos seguir aqui com a nossa reflexão, que nós vamos falar aqui um pouco sobre Isaías capítulo 28, a partir do versículo 8. Também quero acrescentar também, nós vamos falar também sobre um tema chamado o que devemos fazer para ser salvo, porque esta pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem, e nós temos Atos 2:37, que eles fazem essa pergunta, o que devemos fazer, varões e irmãos, e é dada a resposta no versículo 38. Em Atos 2:37, eles fazem esta pergunta, e no versículo 38 é dada a resposta. E também nós temos em Atos capítulo 16, no versículo 30, quando o carcereiro também faz a pergunta, o que devo fazer para ser salvo? E ali é dada a resposta para ele do que ele deve fazer para ser salvo. Então, nós vamos englobar isso aqui hoje. As mesas cheias de vômito, e vamos englobar o que devemos fazer para ser salvo. Porque as pessoas pensam que ser salvo é parar de beber, de fumar, de se prostituir, de estar nas festas, ser tirado das festas. Não, isso são atributos do pecado. Mas na verdade o pecado é o que? Incredulidade. Há pessoas que saíram da festa, do cigarro, da bebida, mas continuam sendo incrédulas, porque você apresenta a palavra para eles, apresenta o batismo verdadeiro, apresenta a ceia verdadeira, apresenta a palavra na sua íntegra, mas eles não querem receber aquela palavra. Então eles continuam sendo incrédulas, continuam na incredulidade. Então o pecado é incredulidade. Aos irmãos que estão chegando, avisa pra gente qualquer coisa sobre o som, se o som não estiver bom, avisa pra gente aí, para que a gente possa melhorar a cada dia mais. Então, a nossa leitura aqui, pra gente começar aqui o nosso bate-papo aqui, a nossa live, Isaías capítulo 28, a partir do versículo 8, que diz assim: porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado de leite e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outras línguas falará a este povo, a qual disse: este é o descanso
dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Por favor, Fabrício, faça uma oração para a gente aí, para a gente começar o nosso estudo. Amém. Vamos orar, fechar nossos olhos. Pai Celestial, Amém, queremos Senhor. agradecer por esta oportunidade de estarmos na presença do Senhor e meditando nas suas palavras. Então, Pai, vem e faz a tua obra, milagre acontecer. Basta uma só palavra do Senhor para o milagre acontecer. E aqueles que estão enfermos, deprimidos, precisando da tua ajuda, Senhor. Amém, Da Senhor. salvação. Que a tua palavra vá de encontro a essa pessoa, essa alma necessitada nessa noite, e que o milagre possa ser executado para a tua Amém, glória. Senhor. Amém. Pedimos a tua bênção, a tua sabedoria, a tua inspiração, a tua unção poderosa, para falar Amém, de coração Senhor. para coração aos nossos irmãos e irmãs que Amém, Senhor. nos ouvir, Pai. Que o teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos começar aqui com o nosso tema. É um tema muito bom. Mesas estão cheias de vômito. E de uma coisa certa. O irmão Fabrício levanta um pouquinho o microfone assim para a boca para ouvir melhor, tá? Pronto, isso. Se você me convidasse para a sua casa, ou eu me convidasse para a sua casa, e você chegasse na minha casa e você fosse jantar e encontrasse as mesas cheias de vômito ali, então o que você faria? Você saía dali com ânsia de vômito, porque ali estava uma nojeira, ali estava uma sujeira. E aqui a Bíblia diz assim: não há lugar limpo, não há lugar limpo. Todas as mesas estão cheias de vômito. No versículo anterior fala que os sacerdotes erram na visão. Eles erram na visão e as mesas estão cheias de vômito. Então a gente sabe de uma coisa, que a pessoa aquilo que volta ao seu próprio vômito é um cão. O cão, ele é capaz de se alimentar do próprio vômito. Ele é capaz de se alimentar. Mas os filhos de Deus não se alimentam disto. Os filhos de Deus, eles estão na terra para se alimentar da verdade. Eles se alimentam da palavra da hora, da palavra revelada. Então os filhos de Deus na terra, a gente sabe que eles são como águias. E águias jamais pode comer carne putrefada, carne podre, carne que está em decomposição. Jamais. As águias, elas se alimentam de carne fresca, de carne da hora, como os filhos de Deus se alimentam da mensagem da hora, da mensagem revelada para o momento. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo é dessa mensagem que os filhos de Deus se alimentam, como as águias se alimentam da carne fresca. E nós se alimentamos também de uma carne. Que carne é esta? A carne do Senhor Jesus Cristo, a palavra. Então, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o que hoje? A palavra. Então, os filhos de Deus se alimentam desta carne, porque eles são águias. E quando as águias, elas se juntam, é para se alimentar. É para se alimentar. Então, elas se alimentam da palavra. Cada águia, ela vive sozinha. Ela vive sozinha. No seu dia a dia ali, passa lutas, problemas, tudo. Mas as águias se reúnem para se alimentar. Hoje nós estamos aqui para mostrar o que é isso aqui. Os filhos de Deus, eles se alimentam da mensagem, da hora, da palavra revelada. Jamais há um vômito numa mesa de um filho de Deus, porque ele se alimenta do corpo de Cristo, que é a palavra. Mas, vamos lá. Quero que você dê umas considerações aí também sobre isto. Isso é lamentável, porque se trata das igrejas, né? Estão falando de igrejas, esses vômitos aí. Isso. As mesas são igrejas que nós temos hoje, denominacionais, e dentro da mensagem, para a nossa vergonha também está essa condição, o povo comendo vômito. Vômito que é aquilo que engoliram, né? Até certo momento era saudável, mas agora eles estão jogando fora a palavra de Deus, jogando fora aquilo que era sagrado, o que é sagrado, aquele padrão que foi dado no dia de Pentecostes, mas agora eles tiraram o maná, né, que é o alimento de águia, e no lugar colocaram o homem
pregando um arrazoamento, um pensamento humano. Isso aqui é vômitos. As mesas estão cheias de vômitos. Uma pregação frouxa, um evangelho social, um evangelho que não traz as pessoas para um novo nascimento, uma vida digna do evangelho. É isso que está cheio de vômitos. Tiraram a palavra, tiraram o Cristo de cena e colocaram o vômito, colocaram ideia humana, pensamentos do homem, a fama, a religiosidade, o amor ao dinheiro. Tem colocado Jesus Cristo para fora das igrejas e tem colocado esses vômitos. Isso é vômito, isso não alimenta ninguém. Isso faz com que Cristo, sabe, esteja de tal maneira também com ânsia de vômito, que na era de Laodiceia a Bíblia diz que, em Apocalipse capítulo 3, né, que não sejas frio nem morno, porque senão vomitar-te-ei da minha boca. Esse evangelho que temos é realmente da ânsia de vômito, irmão. Um evangelho que as mulheres não sabem o seu lugar. As mulheres têm tomado o lugar do homem, infelizmente, eles têm ditado normas. Elas às vezes não pregam no púlpito, mas ditam, falam alto, e os pregadores frouxos, espinhaços de frango de granja, não tem mais pulso. E aí nós vivemos este marasmo, você sabe que nós temos pregado o evangelho nas praças, onde dão oportunidade para nós, na rádio, aqui no Facebook. É uma vergonha. Bem há pouco tempo eu estava vendo uma pregação nacional e eles disseram, é uma frieza. Aí disseram, por que os cultos presbiterianos, eu vou citar logo o nome, são tão frios? Por conta que a glória de Deus já não está nessas igrejas. Deus saiu de cena, irmão. Deus deixou essas igrejas e esses pastores falando a sós. E no lugar colocaram o vômito. Vômito, isso é mesmo, é esse evangelho que não tem poder. Não é o evangelho da Bíblia, é um evangelho fraco, um evangelho social. Felizmente, a gente tem que, não para achar que somos melhores do que ninguém, mas tem que ter uma voz para condenar isso. Eu sei que isso é cumprimento da palavra, nós sabemos que no tempo do final haveria esses montões de doutores, né, que pregariam doutrinas conforme suas próprias concupiscências. E aí é bíblico, mas também tem que haver uma voz de alguém dizendo que isso está errado. Isso não é assim. Correto, correto. Não é? Então, diante disso, a gente está vendo. O monte de igreja que nós temos no mundo, isso é vômito. A ganância pelo dinheiro, nós temos, isso é vômito. Nós temos hoje ismos dentro da mensagem, vômito. Mulheres pregadoras, vômitos. Pastores frouxos, que não têm coragem de pregar a verdade, vômito. Então, quando diz assim, as mesas estão cheias de vômitos, é porque são muitas mesas e o que tem ali é vômito. É nojeira, sujeira que está ali nestas igrejas. Inclusive que nós não vamos tirar aqui, dentro da própria mensagem, que tem surgido muitas nojeiras e muitas sujeiras. Mas existe aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, as águias de Deus, que estão se alimentando da palavra, do corpo de Cristo, da palavra. Eles se alimentam disto. Eles não querem outra comida a não ser esta. Um verdadeiro filho de Deus na terra, uma coisa é certa. Ele não quer outra comida a não ser a palavra. Ele pode sofrer tribulação, ele pode sofrer problemas, ele pode sofrer dificuldade, ele pode enfrentar todo tipo de adversidade que você possa imaginar. Mas um filho de Deus, ele quer a palavra. É a única forma de ser saciado, dele ser saciado, é pela palavra. Não há outra maneira de um filho de Deus ser saciado se não for pela palavra de Deus, pela palavra revelada e pela palavra na sua totalidade. Porque se tiver parte da palavra e não tiver toda a palavra, é como se não tivesse nada. É como se não tivesse nada. Não é isso? Exatamente. Ou a palavra 100%, 99,9% não é adultério. A palavra está adulterada e vai provocar morte. Uma comida, né, putrefada vai causar morte, vai causar
doenças, e isto do lado espiritual, né? Doença espiritual. Com certeza, com certeza. Então, regras, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Então você vai ver, uma igreja ali apresenta extorquindo as pessoas, pegando o dinheiro das pessoas. Outras ali apresenta mulheres pregadoras. Outra ali apresenta doutrinas falsas e tantas coisas. Então você tem uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali, outra coisa ali. Mas na verdade todo este alimento é vômito. Todo este alimento é vômito. Por exemplo, as mulheres pregadoras hoje, a gente é uma vergonha, porque os pregadores estão lendo lá 1 Coríntios capítulo 14, não leia, a partir do 34, né? 34 ao 37, por aí. Por que não estão lendo isso na Bíblia? 1 Timóteo capítulo 2. Sabe, irmão, hoje nós vivemos o mundo da mulher, a liderança feminina, e hoje, dentro da mensagem, tem grupos que aceitam. Não aceitam elas no púlpito, mas aceitam elas ditarem, dizer que elas podem fazer isso e fazer aquilo. Não é permitido. De acordo com a Bíblia, que a mulher esteja em silêncio. Isso. Não é? Esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, 1 Timóteo 2, verso 15, aí você vai lá, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na santificação, por aí. Mas elas, infelizmente, querem dominar. Isso é tipo da igreja que quer dominar Cristo, sabe? Elas querem ser dominadoras. Infelizmente é uma era terrível lá em Isaías fala sobre isso. Creio que é capítulo 4, onde as mulheres tomariam a liderança. A liderança hoje não é de Cristo, irmão Gutenberg. A liderança hoje é da igreja. Sabe que a igreja está liderando hoje, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é, em primeiro lugar, submissa à palavra. Submissa. Esse é um ponto que eu estou submissa, porque é tipo de uma verdadeira cristã, de uma verdadeira irmã, filha de Deus, que é submissa à palavra, submissa ao seu marido, né? Hoje nós vemos uma situação que as mulheres não são mais submissas aos seus maridos. Eu estou tomando esse ponto aqui, mas vamos botar lá no assunto, que também tudo isso é vômito. Faz parte, isso. Tudo isso é vômito que as igrejas estão vomitando, estão aí as mesas cheias, e os pastores, infelizmente, parece que perderam a questão, o pulso, e aí estão liberando isso. Ah, não, e elas estão pregando no Facebook, e elas estão pregando no WhatsApp, porque pregadoras não é só de púlpito da igreja. Também pregadoras de Facebook, é pregação, elas estão ensinando, que também isso é contrário à Bíblia. Pregadoras de WhatsApp também é a mesma coisa, estão pregando, são pregadoras, estão ensinando. E a Bíblia diz que elas não fizessem isso porque não é permitido. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem esse tipo de atitude das nossas irmãs. Mas verdade. Na denominação tem. Verdade. Agora, tudo isso porque a Bíblia diz aqui, ó. As mesas estão cheias de vômito, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Por quê? Não encontraram descanso. E esse descanso que está falando aqui, quem é esse descanso? O Espírito Santo. Não encontraram o descanso para descansar na palavra, ou seja, dar descanso ao cansado. Por lábios gaguejantes, por outras línguas falareis a este povo. Isso aqui foi o cumprimento lá do Pentecoste. O profeta Lembrando falou para nós. Então, quando uma verdadeira igreja, os eleitos de Deus, eles repousam neste descanso, que é o Espírito Santo. Então ele se submete totalmente à palavra. Está submetido à palavra. Assim como Paulo fez aquela alegoria que a mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo. Cristo é o cabeça, ela é o corpo. Então o corpo a cabeça é quem coordena todo o corpo. Então nós temos aqui nosso cérebro, ele vai coordenar todo o corpo. Quer dizer, o movimento das minhas mãos aqui agora já foi mandado um comando do cérebro para poder fazer isto. Então Cristo é esse cabeça que vai comandar todo o corpo. E a verdadeira igreja, ela é submissa à palavra. A palavra. E há três coisas que a palavra é. A palavra ela é infalível, a palavra não pode ser anulada e a palavra não passa. Essas três coisas.
Mateus 24:35, né? Passarão Isso. todas as coisas, a minha palavra não passará. Isso, céus e terra pode passar, mas a minha palavra não pode passar. Por quê? Porque a palavra é Cristo, e Cristo não pode passar, ele é eterno. Se cumprirá. Se cumprirá. Cabalmente. Tudo se cumprirá cabalmente. As escrituras, elas não podem falhar, a Bíblia diz, e as escrituras, elas são infalíveis. Porque é a palavra de Deus. É assim que... É isso que nos alegra de pregar essa mensagem, que é a Bíblia revelada, que é a palavra de Deus que não vai passar. Nós estamos aqui, eu estou convicto de que Deus enviou um profeta que nos ensinou a crer na Bíblia, sabe, por causa disso, que a palavra de Deus tem se cumprido, não passou, cumpriu-se em nossos dias. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, para o mundo religioso, ele não sabe nem onde é que, sabe, você fala essa escritura para ele não sabe de nada, não conhece isso. Mas, para provar que a palavra de Deus não passa e se cumpre, se cumpriu, né? Se cumpriu cabalmente, Malaquias capítulo 4, São Mateus capítulo 17, verso 11, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Isso. Está se cumprido, irmão, porque a palavra de Deus é infalível mesmo, como você falou, como citou. Não pode ser falido, não pode falir, é infalível mesmo. Infalível. Então, Infalível. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: esses verdadeiros cristãos estão repousados nisto. Isso. Então eles encontram o descanso nestas coisas. A submissão a esta palavra, submissão a esta verdade. E os verdadeiros cristãos jamais vão se alimentar desses vômitos que estão por aí. O verdadeiro cristão, ele pondera de acordo com a palavra. E como nós temos uma mensagem revelada através de um profeta que nos levou para a Bíblia, porque esta é a função de um profeta, o profeta nos leva diretamente para a Bíblia. Ele não sai da Bíblia. E se você vê as mensagens do profeta William Branham, está repleto disso assim, ó. Fique com a Bíblia. Fora da Bíblia não tem salvação. Sem essa Bíblia você não irá a lugar algum. Então, tudo que sair desta Bíblia é vômito, é sujeira, é imundície. Deus abençoe o irmão Francisco Pinheiro, a irmã Vilani, Deus abençoe. É vômito, é sujeira, é imundícia. Então, os filhos de Deus ficam com a palavra, com a verdade. Quem é de Deus, que conheceria a verdade vos libertará, né? E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nada melhor para o Filho de Deus do que ouvir a palavra na sua íntegra, sem arrudeios, sem pretensões humanas, porque tem muito disso em nossos dias. As pessoas pregam o evangelho pretendendo alguma coisa para si mesmo. Isso é uma vergonha. Os pregadores dos nossos dias não pregam por amor às almas, mas por amor ao dinheiro, irmão Gutenberg. Pastor Gutenberg, né? Graças a Deus por isso. Pastor Gutenberg, o senhor sabe que é isso. Os maiores dos pregadores pregam com pretensões pessoais. Não é por amor às almas. As almas estão indo para o inferno. E eles estão brigando. Que vergonha desses pregadores da mensagem e das denominações brigando por ali Gente, o mundo tem 8 bilhões de pessoas praticamente. A gente vai estar brigando por coisas insignificantes e pessoas indo para o inferno. Sabe, vamos dar alimento para esse povo, a palavra de Deus, não vômito. Nós não estamos cuidando de porcos para dar sujeiras, lavagens. Estamos pregando o evangelho sólido, sabe, tá faltando o amor, tá faltando o amor no coração dos pregadores, irmão Gutenberg. Amor pelas almas. Amor por si próprio, eles praticamente dizem que não tem quando agem dessa maneira. Eles não são convertidos, como é que vão pregar para as pessoas se converterem? Isso é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. O próprio profeta citou isso. Nossa maior ambição é ganhar almas. E sabe quanto que vale uma alma na eternidade? Sabe, uma alma ganha, sabe? E aquela alma vai estar sempre ali na eternidade. Que coisa gratificante, né? E aí a gente fica brigando com uma coisinha aqui, um cargo na igreja, um negocinho ali. Meu Deus do céu. Como é que Deus pode abençoar esse povo, irmão Gutenberg? O povo fica brigando por lavagem, por vômitos? Verdade. Briga por posições, por cargo, querem ser conhecidos. Isso. E o verdadeiro Filho de Deus, ele não tem esta mente de querer ser conhecido, não.
O que ele quer? Cristo. O objetivo do Filho de Deus aqui é ele ser submisso a Cristo, a palavra, e ir em busca do último eleito. Porque o profeta diz, Deus não tem outras mãos a não ser a minha, Deus não tem outra boca a não ser a minha e a sua, Deus não tem outros olhos a não ser o meu e o seu, e os pés a não ser os meus e os seus. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele quer deixar-se ser submisso a Cristo para que Cristo use ele para alcançar as outras almas. Para alcançar... Sim. Me lembrei. Na mensagem agora que recebemos há pouco, preocupados então convencidos, né? Convencidos então preocupados. Isso. Convencidos então preocupados. Mombrana vai passar a mensagem todinha falando sobre isso. Se você está convencido de que recebeu Cristo, que nasceu de novo, então você se preocupa com o seu semelhante. Ele vai passar a mensagem todinha falando sobre isso. Quando o André ficou convencido do que tinha encontrado o Messias, ele vai até Pedro dizer, irmão, olha, nós encontramos o Messias. Não foi isso? Então ele vai falar, todos eles, Moisés, o próprio Noé, convencido, então preocupado com o seu irmão, com sua... O Abraão, depois que é convencido por Deus ali, né? Que eles aparecem ali na tenda de Abraão e fala sobre os mistérios do coração de Sara e aquela situação ali, que ela riu na tenda. E aí então Abraão, convencido que aquele é Elohim, então, mas Senhor, se houver pelo menos 50 justos lá em Sodoma, você vai destruir a multidão toda por causa desse, junto com os 50? Não, se eu achar com 50, eu não destruirei. Quer dizer, olha a preocupação do convertido, convencido. Será que nós já se convencemos de que essa mensagem é a verdade, irmão Gutenberg? Nós, porque nós temos que trazer para nós. O julgamento começa pela casa de Deus. Isso. Às vezes a gente aponta lá fora e a mensagem, eu acho que a gente tem que aprender a olhar lá para fora, porque nós temos que olhar para nós. Será que nós já aprendemos essa visão? Será que nós temos consciência de que realmente essa mensagem é a última mensagem da última igreja do Senhor aqui na Terra, a era de Laodiceia? Eu acho que eu não sei, irmão. Eu acho que o povo da mensagem não acordou para isso. Não haverá outra mensagem, não haverá entraria outra em era, desespero, não haverá... né? Entraria em desespero. Uma coisa faz a pessoa entrar em desespero sabendo que é a última mensagem e que devemos estar preparados. Acabou o tempo, irmão Gutenberg. Acabou. Eu quero me preparar, mas será que será que o sinal de que eu realmente sou convertido é que porque cristianismo é isso, é preocupar-se com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu próximo. Verdade. E principalmente aquele que não aceitou Jesus Cristo ainda. São almas. As pessoas, aí eu vou voltar ao assunto, ficam brigando por cargos, brigando por, eu quero ser isso, eu quero isso. Politicagem pura. Deus não está nisso. Sabe, quem Deus chamou, irmão Gutenberg, para ser o que, sabe, alguma coisa, tem algum ministério, vai se encaixar perfeitamente no seu tempo, não tem como esconder. Correto. Quem é chamado por Deus, o primeiro passo que ele tem é dizer, olha, eu vou levar essa mensagem a mais alguém. Eu não posso deixar isso às escondidas. Tem alguém precisando disso, irmão Gutenberg. Eu ouvi essa mensagem. E aí o profeta disse, ninguém ocupa seu lugar, ninguém vai ocupar seu lugar. Descanse em Deus, que ele vai te colocar na posição correta. Na posição que é sua. Você pega a sua situação, olha como Deus é maravilhoso, o seu tempo certo, né? As coisas vão encaixar. Tá vendo? Sem querer passar por cima de ninguém, sem querer aparecer, sem querer partidarismo, né? Aquela que você falou lá, de privilégio, favoritismo. Meu Deus, que vergonha. O evangelho, o mundo é tão grande, você pode pegar o evangelho, cada esquina que você encontrar é um púlpito, você pode pregar a mensagem ali. Mas hoje em dia é o quadradinho, e quem não concorda com o quadradinho é expulso, é excomungado. Justamente. Mas Deus vai passar por cima disso. Deus não está preocupado com isso. O eleito será alcançado por mim e por você ou por outro. Se eu não quiser ir, ele chama outro e vai atrás daquele eleito. E como o profeta disse, é capaz, e a Bíblia diz, é capaz de levantar até das pedras filhos de Abraão, né? Se eu não for, ele pode levantar as pedras. E vai. E a obra não para. E a obra não para, irmão Gutenberg. A obra não é sua, nem nós, nem minha. A obra é de Deus. Nós estamos vivendo no reino de Deus. O ministério
Quem verdadeiramente é pastor, chamado, vindicado por Deus, não tem ministério. O ministério é Cristo. O ministério é de Cristo. É um servo dele. Nós somos servos dele. Nós não temos a obra dele. Ele nos chamou. Então vá. Ore para que eu envie muitos ceifeiros, porque a seara é grande. A seara é grande. E o reino não vai, e o Cristo não vai voltar enquanto essa mensagem não chegar nos confins da terra. Não é isso que a Bíblia diz? E o evangelho do reino será pregado até os confins de toda a terra. Então as pessoas elas estão deixando o principal pelo secundário, ou seja, estão deixando as coisas principais. Que é para estar atrás dessas regrinhas sobre regrinha, posição, atrás de ser grande, atrás de ser conhecido, quando na verdade nós não estamos aqui na Terra para isto. Nós estamos aqui na Terra justamente com esse amor que pulsa dentro do seu coração, fará você ir em busca daquele que está perdido. Então William Branham ele deixa claro uma coisa, ele diz assim, Deus estando no seu coração, você sente amor pelas almas que estão lá fora, pelas almas que estão perdidas, e você vai em busca destas almas. Você faz o que for necessário para alcançar esta alma. E a gente sabe que não é nós que alcançamos, nós fazemos nossa parte, mas é Deus quem vai conscientizar. Por isso nós podemos pregar para uma pessoa, ensinar para uma pessoa, mas se Deus não revelar aquilo e abrir o entendimento dele para ele compreender, ele jamais vai compreender. Então é Deus quem faz a obra. Nós somos somente os instrumentos nas mãos de Deus. Então, essa frase que o William Branham disse, ela é muito tremenda, quando ele disse assim, isso me marcou muito. A maior ambição de um cristão aqui na Terra é levar o evangelho a um moribundo pecador. A maior de todas as ambições que você possa imaginar para um cristão é levar o evangelho a um moribundo pecador. É ver aquela pessoa na sarjeta. Isso aí é onde entra a compaixão. A compaixão é isso. Jesus muitas vezes ele realizava milagres movido de íntima compaixão. Então quando a íntima compaixão, você vê aquela pessoa na sarjeta, naquela condição, você dá vontade de você entrar na pele dele, a condição que ele está vivendo. Isto aí é quando você sente compaixão. Quando você sente uma íntima compaixão de entrar na pele, como essa pessoa está vivendo agora, a condição que ele está. Então você quer entrar na pele dele. Se fosse eu. Se fosse eu, essa condição. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele, movido de compaixão, de misericórdia, ele viu a nossa condição na sarjeta do pecado. Deus viu a nossa condição na sarjeta do pecado. Então Deus veio para se fazer como nós, para entrar na nossa pele, sofrer tudo aquilo para poder nos resgatar. Isso foi o amor dele que moveu a fazer isto. A Bíblia fala que ele nos amou mesmo antes de, ainda sendo pecadores. Isso. Pecadores. Ele nos amou. Isso aqui é Deus. Deus está preocupado, está buscando seu povo. Há de encontrar. Agora, como é que ele, sendo Espírito, vai pregar o Evangelho? Tem que usar as suas mãos, os lábios, os seus lábios. Agora, o povo está preocupado, é isso aqui, ó. Eita, vai. Não, gente, a gente está preocupado com as almas. Isso aí é secundário, sei lá. Aí vai. Nosso dever é pregar o Evangelho. O dever, assim, ó, a preocupação de cuidar é com Deus, né? Como é que Deus vai cuidar daquela alma é com Deus. Agora, o meu dever e o seu dever é de levar a mensagem. O trabalho de cuidar é com Deus. Deus vai enviar alguém, Deus vai chamar alguém para cuidar daquela alma. Se for de Deus, Deus cuida. Justamente. Isso é perfeito. Essa colocação ela é perfeita. Porque essa preocupação nós não devemos ter. Porque a gente sabe que Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. E Jesus deixou claro, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Nenhum. Estão seguros. Então, o nosso dever aqui é ir em busca destes eleitos. Porque Cristo cuidará de cada um. E nenhum deles se perderá. Isto esta convicção nós temos que carregar com esta certeza. Deus cuidará dos seus. Você vê as brigas religiosas que tem de ismos, divisões. É tudo por falta de amor com as almas. Por que tem que estar brigando?
Sabe quem vai sofrer são as almas. Agora, engraçado, a liderança discute, briga, né? Entre eles lá, argumentam seus pontos de vista e jogam a igreja. Aí joga o povo um contra o outro. É um grande... Isso é que é o problema da liderança. Eles inventam seus problemas, causam... fazem seus labacé lá, suas brigas, intrigas, e joga a igreja dos irmãos um contra o outro. Você sabe disso que tem aí no Brasil, no mundo, que pessoas que estão pior que denominacionais, ninguém fala com ninguém. Sabe, é complicado isso, irmão. Eu sei que a Bíblia nos advertiu a questão desse tipo de pessoas que traz doutrinas falsas e tudo isso, mas não é melhor orar do que estar discutindo? Não é melhor falar bem? Porque nós não estamos falando mal de ninguém aqui, nós não queremos denegrir a imagem de ninguém, falar mal de fulano, de A, B, porque aquela pessoa, enquanto tiver vida, a oportunidade dela se consertar. Né, irmão Gutenberg? A gente tem a oração, bom, ela está naquela condição hoje, tudo bem, tá fora do padrão, mas se ela se consertar, amém, louvado seja Deus. Mas tem gente que já deixa que, eu não tô falando aqui, não sei, possa ser que esteja caso, não é porque tem aqui nada perto de nós, nada disso, mas estou falando para o mundo todo, e a internet vai longe, sabe que tem casos por aí, essa condição, as pessoas estão brigando, falam mal, citam nomes, perde o respeito, sabe, usa de maneira desrespeitosa, tem família aquele ser humano, né? Então embora a gente dá vontade de citar nome, mas vamos preservar pela ética, né? Como dizem eles aí, né? Você falou todo dia pela ética. Mas vamos orar pelas essas pessoas e não causar brigas, porque aí que aquela pessoa se converte, depois está intrigada e aí vai ter que pedir perdão. Porque a pessoa se converteu lá e agora? Você falou mal dela na internet e aí vai agora causar uma... Eu sei como é que é isso. Tô falando só que isso tudo é vômito. Eu tô trazendo isso aqui para dizer que essa politicagem é vômito, essas discussões sem sentido é vômito. Isso não vai edificar nada. Isso é o que o diabo quer. Quando eu estou contra você, você contra mim, Deus o livre, é um exemplo. O diabo cruza os braços e diz, não tenho mais o que fazer, já fiz. Não vou pra brigar, já estão se destruindo aí, já estão se autodegladiando, e quem vai perder com isso é o nome de Jesus Cristo. Porque já pensou os incrédulos, aqueles são os crentes brigando daquele jeito? Eu vou nada, é melhor estar aqui na minha cachaça, na minha bebida, que eu tenho um monte de amigo aqui. E aí, você vai estar com razão, vai ter que dar razão aos incrédulos. Rapaz, é mesmo, vou chamar alguém pra mim ali, sei lá, a congregar comigo e o povo brigando dentro da igreja. Tem sentido isso, irmão? Vamos acabar, né, com essas coisas, que isso é vômito, isso é coisa que a gente tem que limpar para que voltemos àquele evangelho sagrado do Senhor Jesus Cristo. E o profeta William Branham ensinou uma coisa, ele disse que quem quebra a fraternidade são as denominações. Então quando você vê grupos fazendo os irmãos quebrar a fraternidade, fazendo um não falar com o outro, por exemplo, uma liderança ali faz com que um irmão não fale mais com o outro, ele quebra a fraternidade. Então isso é uma denominação. É uma denominação. O irmão Branham deixou isso claro. Quem quebra a fraternidade é uma denominação. São as denominações que quebram a fraternidade. Porque não é melhor a gente pedir, Senhor, dá-me amor para aquela pessoa, mesmo desviada, mesmo em doutrina falsa. Isso. Eu sei que a gente tem que combater o espírito. O espírito tem que ser combatido, porque é um espírito errado. Mas vamos acertar na doutrina errada, e não na pessoa. Porque aquela pessoa está sendo um instrumento do inimigo. Né? Isso. Combater os espíritos, mas não combater a pessoa. Você combate o espírito, mas não combate a pessoa. Porque a gente está brigando na praça. Estou tomando esse exemplo. A gente está evangelizando. A gente vai bater como os denominacionais faz. A questão da idolatria, aquela coisa toda. Em vez de bater no pecado, eles acabam acertando no pecador. E o pecador, eles ficam ofendidos. Eu conheço um aqui na cidade de Souza. Eu não vou citar nome, mas quem conhece a cidade sabe. A pessoa, em vez, ele tem uma audiência boa, tem um lugar bom das pessoas ouvirem, mas em vez de levar a mensagem, aí leva brigas, e aí aquela discussão, e aí a pessoa quer atirar pedra nele, quer lá
meter as pauladas. Rapaz, se fosse eu ali, eu não ia usar. Ia usar de sabedoria para trazer a mensagem, não denegrir a imagem. Já pensou? A pessoa está acertando as pessoas ali, está denegrindo as imagens das mulheres. Embora a gente pregue a mensagem dura, o Evangelho Santo do Senhor, mas temos que acertar o pecado, não é? E não o pecador, porque o pecador é apenas está sendo usado nas mãos do diabo ali. Aborrecemos o pecado, mas amamos o pecador. Amamos o pecador. Por exemplo, o homossexualismo. Né? É uma situação parecida, é uma atitude dessa. O homossexualismo e lesbianismo é do diabo, as práticas demoníacas, mas são almas, mas são pessoas. Precisam encontrar-se com Jesus Cristo. Precisa ter um encontro com Deus. Você não vai comungar dos princípios que o homossexual está fazendo, mas isso, aquilo é uma alma. Jamais. Não necessita você estar dizendo, você não sei o quê, você isso, aquilo. Não necessita. O que você não vai comungar dessas práticas. Se um dia ele pedir sua opinião, você vai deixar claro, olha, os meus princípios são estes, de acordo com a Bíblia, creio assim, homem e mulher, foi assim que Deus fez, tal. Se for para você explicar, você vai mostrar para ele, mas você não precisa estar denegrindo o homossexual, você não sei o quê, eu tive alunos que eram homossexual e ele fica no cantinho dele e eu no meu, e ali quando eu ensinava na escola, né? Eu respeito, pronto. Ele respeita como professor, ele é um aluno na sala de aula como outro qualquer. Não há necessidade de eu chegar a dizer, você é isso, você é isso, você é aquilo. Não. Aí eu estaria discriminando. Ele é um aluno como outro, devo tratá-lo como um aluno. Agora, se ele pedisse a minha opinião a respeito do assunto, certo? Em particular, eu daria para ele e diria como é que é. Verdade. Agora, se ele não quer de jeito nenhum meus princípios, deixe ele caminhar. Caminhe. Vai caminhar, ele vai colher o que está plantando. Isso, vai colher, mas a frente está plantando. Mas a gente, nosso dever, que a gente está aqui, a gente prega o Evangelho, a gente sabe disso. Por exemplo, não adianta a gente nada falar. Eu sei que quando a gente está mexendo com o pecado, quem se ofende é o pecador, né? Você fala contra a cachaça, quem se ofende é o cachaceiro. A pessoa que está ali no vício. Você fala contra o fumo, quem se ofende não é o fumo, é o fumante. Você fala contra o pecado, quem se ofende é o pecador. Eu sei disso, a gente sabe disso. Mas a gente está tentando acertar o pecado, o diabo, que é esse nosso inimigo. Mas eu sei que muitas vezes o pecador se ofende, mas a gente está ali com amor, porque as pessoas que estão ouvindo-nos, eles sabem que quando a gente está com amor no coração. Você sabe que eu trabalho em campo. Vou te mostrar só um detalhe. Essa questão que transparece o seu sentimento. Até para um animal, um cachorro, por exemplo. Você chega, por exemplo, eu chego nas casas das pessoas e tal, para trabalhar, e tá ali um cachorro rosnando. Se você estiver com medo daquele cachorro, ele parte para te morder. Ele parte porque ele sabe que você está com medo dele. Você transparece esse sentimento. Eu quero pegar isso e trazer para o Evangelho. As pessoas sabem que quando você está pregando com um amor por aquela pessoa, ela sabe, ela chora, ela se sente compungida, ela sabe que você está pregando com amor no coração e não condenando ela. Há um Evangelho que é nacional e dentro da mensagem também aprendemos a condenar as pessoas antes de pregar o Evangelho para elas. Quem condena elas, as suas próprias atitudes. Eu vi uma citação do pastor Geraldo hoje no Facebook. Realmente as pessoas não irão para o inferno, irmão. Não é porque elas pecam. Elas irão para o inferno se elas não se arrependerem daquele pecado. Então, nós que estamos aí na TV, você está evangelizando, eu sempre evangelizei. As pessoas, eu sinto que as pessoas sabem que quando você está falando com amor, um desejo da mudança da vida delas. E não um farisaísmo, porque existe você sabe o fariseu, né? O farisaísmo da religião. Eu sou santo, eu já sou de Cristo, e se você não aceitar, você vai para o inferno. Eu disse, mas rapaz, que pregador. É um pregador muito, muito bonito, porque ele nunca ele não sabe que está naquela condição também, comendo vômito. Sabe, eu estou tentando só lado da coisa. Ele estava naquela condição. Olha, por que Deus não deixou que os anjos pregassem o Evangelho? Sabe por quê, né? Porque eles não têm misericórdia.
Porque no momento que, quando João Batista, aliás, o Zacarias, o anjo apareceu para ele, e ele disse que teria um filho, a Isabel, né? Isabel teria um filho com Zacarias. E ele duvidou, você vai ficar mudo. Por que Deus não permitiu que os anjos pregassem? Porque ele não sabe o que é isso, não sabe o que é ele não sabe o que é estar perdido. Mas eu e você sabemos o que é estar perdido. Então a gente leva um evangelho de graça, de perdão, de misericórdia, apontando o erro, apontando o pecado. Não vamos deixar de pregar jamais. Não vamos pregar graça, aceita tudo, não. E Deus só quer o coração? Jamais. Vamos pregar o evangelho, mas ser certeiro no pecado, ser certeiro na condição que aquilo é o diabo, mostrar para a pessoa que aquilo é o diabo usando-as, e que não é a vontade de Deus, que Deus ama o pecador. Deus te ama, meu irmão, sai dessa vida. Deus te ama, Deus te quer diferente, Deus quer que você seja uma dama, um cavalheiro. Aí sim vai surtir efeito. Justamente, isto é a suma das coisas, assim, podemos dizer, o principal, o cerne, é você sentir essa compaixão, essa misericórdia pelo miserável pecador, porque você já esteve naquela condição também. Você já esteve naquela condição de miserável pecador e Cristo veio e te resgatou. As pessoas às vezes elas fazem pergunta para mim: Berg, para eu ir na tua igreja, eles me chamam de Berg aqui, para eu ir na tua igreja, eu preciso ir vestido numa roupa comprida? Diz: não, você pode ir do jeito que você está. Eu tenho uma convicção seguinte, que quem vai te transformar é Cristo. E quando Cristo muda a tua vida, você obedece automaticamente. Você obedece automaticamente. Então, as pessoas chegam e dizem assim: roupa salva? Não, roupa não salva. Agora, um verdadeiro salvo, ele coloca roupa no corpo. Um salvo, ele foi salvo para se vestir com decência. Ele não se veste decente para ser salvo. Não. Ele foi salvo para se vestir com ordem, decência e pudor. Só um momentinho. O pastor não tem que estar impondo nada, né, irmão? Isso. Eu acho que imposição humana faz com que as pessoas, sabe, estejam ali forçadas. O que adianta estar na igreja forçado? Se não tem um encontro com Deus para realmente largar o pecado. Eles têm que vir para o mundo e sair do mundo ali, sair do mundo e saber que ali eles não podem permanecer como estavam. Mas não pode ser nada manufaturado, uma santificação manufaturada, porque isso não vai funcionar, Mano Gutenberg. A gente sabe que não funciona. Nada forçado. Dar vômito. É os vômitos. Vai dar vômito, Vai dar vômito, nada forçado. Aquilo que você faz forçado não prevalece, não permanece. O que se faz forçado pregar o evangelho não prevalece. Pode você. Já viu um pastor pregar forçado? Por amor ao dinheiro? Já pensou: eu vou pregar o evangelho porque eu sou pastor e eu tenho que estar, porque tem dízimos? Já pensou? Que pregador falido pensar de pregar o evangelho por causa de dinheiro? Um pregador desse é um miserável, ele não serve para estar no meio liderando ninguém, ele não lidera, ele não tem uma liderança espiritual que é Cristo, ele não pode liderar ninguém dessa maneira. Ele está pensando em dinheiro, ele está pensando em fama. Isso não é ele vai vomitar. Ele vai vomitar o evangelho, vai vomitar e vai ganhar. E sabe, o povo vai ficar frustrado. É isso que nós estamos vendo nas igrejas. O povo está frustrado com religião. E por isso que o mundo está ganhando espaço dentro da igreja, porque a liderança não está pregando por amor. Está pregando preocupada com o lado monetário da igreja. Se tiver mais membro, vai ter mais dinheiro, vai ter mais oferta. Que as almas vão para o inferno e eu vou fazer meu quadradinho aqui e quem não concordar comigo vai para o inferno. Exatamente. Esse é os vômitos que bem falou Isaías aí. E manter as pessoas ali é um terrorismo, manter as pessoas ali presas àquilo, ele vivendo uma vida regalada porque está pregando por dinheiro, porque ele quer ter uma vida fácil aqui na terra. E a vida de um cristão não é fácil, porque a gente passa muitas tribulações, muitos problemas, a gente sabe disto.
Até que as pessoas ficam falando assim que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ora, isso é um ensino totalmente mesquinho. Tribulação nós já passamos aqui. O nosso julgamento está sendo feito aqui, das tribulações e os problemas que passamos aqui. Porque um verdadeiro cristão passa problema, tribulação, dificuldade, porque ele anda na contramão da vida, na contramão da religião, na contramão do mundo. Me lembrei agora. Me perguntaram e me perguntam sempre. Agora, há pouco tempo, perguntou 2 vezes, uma pessoa só. Como Fabrício, a igreja. Nós estamos englobando tanto assunto, né, Gutenberg? Mas está envolvido, está incluído nos vômitos aqui, está incluído nos vômitos. Já que já está assim, bem amplo o assunto, eu vou falar. Aí disse assim: irmão Fabrício, a igreja passará pela grande tribulação? E eu disse assim: a igreja vai passar pela grande tribulação, irmão. Mas a noiva de Jesus... Aí tem uma diferença, é verdade. Aí eu disse, como é isso, irmão Fabrício? A noiva não passa, irmão. É tipo de Enoque. Já vai tomar um rumo bem longe, né, agora? Já toma, que dá um assunto vasto, é um assunto vasto. Aí vai longe. Eu acho que eu só vou citar isso e vou parar por aqui, porque senão a gente vai longe. Mas ele diz assim, a noiva é tipo de Enoque, foi trasladado antes do dilúvio. A igreja é tipo do Noé e sua família, que foi na arca, né? Passou pelo dilúvio, foi salvo até na arca. Então é assim, é desse jeito, a igreja vai passar, mas a noiva não. A noiva vai ser raptada, tirada desse Éden satânico, deste mundo tenebroso. A noiva vai estar longe daqui, vai estar numa festa nas bodas do Cordeiro. É isso? Mas vamos lá, nós vamos concluir. Para você? Já perguntaram. Já perguntaram. E eu respondi dessa maneira aí também. A igreja vai. Aí as pessoas ficam atônitas assim. Elas ficam, oxe, Gutenberg, existe a igreja e a noiva. Muitos deles nem sabem diferenciar o que é a igreja e o que é a noiva. Muitos deles nem sabem. Então nós vamos concluir nosso assunto aqui. Tem muita gente da minha cidade que me escuta, que são pessoas de fora. Pessoas que nem são católicas, elas estão aqui no meu zap, elas às vezes pedem vídeo. Nós vamos deixar aqui para a gente concluir o seguinte, que as pessoas às vezes chegam e perguntam assim: Gutenberg, para eu ser salvo eu tenho que parar de beber, de fumar, de se prostituir, deixar de ir festa? Eu disse para ele: não é isso. A Bíblia, existe essa pergunta em 2 versículos, que é Atos 2:37, quando aquelas pessoas perguntam assim: o que devemos fazer, varões e irmãos? Então a resposta é dada: o que se deve fazer para ser salvo? Arrependa-se dos seus pecados primeiramente, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 hora de live já, né? Isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, seja batizado nos títulos? Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos deixar isso aqui, explanar isso aqui, para que as pessoas que estejam ouvindo, que são de fora, compreendam. Os que não são da mensagem, né? A gente está se referindo, para que eles compreendam. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. O arrependimento leva você ao perdão dos pecados. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo leva você a testemunhar que realmente você teve o perdão dos vossos pecados. E aí você vai prosseguir numa vida de obediência e Deus vai te dar o Espírito Santo. Então, a questão não é você ir atrás dos atributos do pecado. Porque pecado é incredulidade. O profeta ensinou muito bem isso. Pecado é incredulidade. Tem pessoas que pararam de beber, de fumar, de se prostituir, de ir festa, mas continuam sendo pecador. Por quê? Quando você chega e apresenta essa Bíblia para ele, apresenta o batismo, apresenta tudo aqui, eles não querem. Eles rejeitam. Aí, como o nosso assunto diz lá, que diz assim: dai descanso ao cansado, mas eles não quiseram ouvir. Eles não querem ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra que liberta realmente o ser humano. E aí eu disse para a pessoa o seguinte: olha, estas coisas são atributos do pecado. São atributos do pecado. Você precisa crer. O carcereiro lá de Filipos disse: o que devo fazer para ser salvo? Então lá foi: crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Ele e todos da sua casa foram
batizados. Não tem nada a ver com essa salvaçãozinha aí por intercessão, essa salvaçãozinha por boas obras, nada. Foram batizados, conforme Atos 2,38, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, eles e todos os da sua casa. Em nenhum momento você vai ver os apóstolos dizendo, quando as pessoas perguntam assim, o que devemos fazer para ser salvo? Para de beber, de fumar, de se prostituir, de fazer isso? Não. Creia, se arrependa. Primeiramente é isto, é crer, se arrepender. E o restante, Deus vai tirar. Você vai viver uma vida de obediência se você for transformado. Você vai viver uma vida de obediência. Essas coisas aí são pequenas. Isto, você sai disto tranquilamente, porque agora você foi preenchido, você foi transformado, você foi mudado. Né? Então as denominações, elas fizeram o caminho inverso. Eu já vi pessoas das denominações chegar para mim e dizer assim, das denominações, o Gutenberg só precisa tirar das festas, do cigarro, da bebida. E diz, e tá bom. Eu disse, tá bom não. Para que eu sair das festas? Religião. Isso. Eu saí da festa, do cigarro, da bebida, mas não creio nessa palavra. Carrego ela e não creio ela. Estou preso a uma religião, estou pior. Estou pior do que o que está lá fora. Estou pior. É um incrédulo estudado, é um incrédulo que continua incrédulo, né? Continua pecador, porque pecado é incredulidade, como você falou aí, né? Justamente. Falou. E a Bíblia fala sobre isso. Se as pessoas soubessem que é arrependendo-se e aí dando o primeiro passo na fé, né? Que é indo às águas, fazendo corretamente, como ali Pedro fala em Atos 2, 37, 38, 39, por aí vai. Infelizmente, as denominações não tendo a revelação da palavra. Né? Não, imagina, agora eu vou pegar um ponto para você. Imagina que muita gente faz isso também, se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e continua incrédulo. Isso é um ponto difícil, irmão, porque muitos incrédulos dentro da mente. A gente tem que falar assim, que o pessoal de fora não entende, mas são batizados. Tem gente incrédula que é batizada em nome de Jesus Cristo, tomam a Santa Ceia. Isso não é muito mais enganoso, irmão Gutenberg? Mais enganoso. Mais enganoso, porque só está ali no espírito religioso, não desceu na alma ainda essa mensagem. Como é que a pessoa diz que está em Cristo e ainda continua brigando, eu creio, está só com a doutrina, não tem o espírito, porque é isso que ela tem a doutrina, mas não tem aquilo na alma, só está no intelecto, né? O Bruno falou, chamou nossa atenção para isso. Só está na mente. E daqui a pouco ele vai estourar lá na frente, porque não é só doutrina, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o novo nascimento e tem que estar no Espírito certo e na doutrina certa. Verdade. Não adianta estar com a doutrina certa no Espírito errado. Isso, ou na doutrina errada e no espírito, na doutrina certa e o espírito errado, no espírito certo e na doutrina errada. Tem que estar com os dois para completar. Espírito certo, doutrina correta. Isso. Aí tem uns que estão na doutrina certa, mas no espírito errado. Por isso Verdade. que é os problemas. Por isso que as pessoas estão nos nossos dias não irão no rápido, nunca verão, sabe, a vinda do Senhor Jesus, porque estão na doutrina certa, farisaísmo, estavam com a lei de Moisés, mas quando apareceu Cristo, eles crucificaram a palavra. É isso que acontece, estavam apenas na lei, no dogma, porque tem gente que usa a mensagem como dogma. É exatamente o quadro se repetindo, os fariseus, a mensagem se tornou um dogma, mas aí não nasceu de novo. E batizado, mas não nasceu. Tem que nascer de novo para poder ter uma efetividade. Porque isso vai. Quem é realmente cristão, isso vai brotar, vai ter a alegria, vai ter paz, longanimidade, benignidade. Isso não é os frutos do Espírito? Do Espírito Santo? Isso. É paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Tudo isso vai via automático. Mas você vê que as pessoas estão na igreja batizadas. Pisa no calo lá. Pisa lá no calo, pra você ver. Fala, eu vi outro irmão pregando, eu vi o irmão, não citar não, mas o que ele falou é perfeitamente correto. Sem amor, ninguém entra. Sem o amor lá de Apocalipse 13, Não, 1 Coríntios capítulo 13, né? Sem aquele amor lá, ninguém vai entrar mesmo, não. Porque mesmo que desse todos os bens, mesmo que conhecesse todos os mistérios, tivesse fé para transportar os montes, sem amor, Paulo falou, nada seria.
Sabe, e esse amor é Deus. Esse amor é Deus. Esse amor é Cristo. Cristo é amor pelo seu irmão. Às vezes não está amando nem o irmão que conhece, né? Muitas vezes, quanto mais o inimigo, porque é para amar o inimigo que não conhece. Davi não fala nem do seu irmão. Por que vantagem teria se você amasse seu irmão e não amasse? Cristo nos chama para amar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. É isso que é cristianismo. Eu acho que nós estamos bem distante disso aí, então não, irmão? O que você acha? Verdade. De amar os nossos inimigos. De amar nossos inimigos é quando a gente leva uma bofetada, alguém fala mal de você, em vez de você dizer, tomara que aquele infeliz morra. Não, eu vou orar por ele. Eu vou orar por aquele irmão, ele está numa situação ruim. Sabe? Aí Deus vai tratar. Se for filho de Deus, vai tratar. Se não, se for filho do diabo, Deus trata do mesmo jeito. Mas você está com o coração puro. Você não está desejando vingança. Cristianismo é isso. Você não quer vingar. A noiva pede misericórdia. Com certeza. Não justiça. É uns pontos que a gente falaria a noite toda, mas você sabe, né? Para não a gente, senão a gente passa a noite aqui. Mas nós vamos concluir aqui nossa live, agradecendo a todos que estiveram conosco. Aqui não dá para a gente citar todo mundo, né, que passou aqui, mas aqueles que estiveram conosco aqui. Eu não consigo ver aqui ninguém, você quem vê aí, né? Eu vejo. Aqueles que estiveram conosco, que Deus abençoe grandemente, que vocês sejam ricamente recompensados. Ei, mas vamos voltar aí depois. Vamos voltar depois aí, outros depois. Vamos voltar, nós vamos ficar fazendo umas lives aqui. Essa foi a primeira que nós estávamos testando, preparando aqui. Mas nós vamos ajeitar para a gente transmitir tanto no Facebook quanto no YouTube também, os dois. Porque é bom assim, né? Porque fortalece, né? Aí eu fazer sozinho, você faz sozinho, mas até o pessoal gosta de fazer gosta de ouvir assim, né? Os comentários de um irmão ou com outro, eles acham bom. Eu acharia bom de eu assistir. Eu gostaria de assistir essa live. Eu acho que, né, os irmãos estão gostando. É interessante porque aí junta os dois e a gente colhe até tanto para mim aqui, que estou ouvindo você, quanto você está me ouvindo aqui, os outros que estão lá vão ver, já vai surgindo várias coisas e a gente vai aprendendo muito mais. Mas eu só quero deixar um convite. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Isso, pronto. Nós vamos formular isso aí para as pessoas que tiverem alguma pergunta, deixa aí nos comentários que a gente já responde aqui. Eu leio e a gente já responde essas perguntas aqui. Esta foi a primeira de várias. Quiser oração, né, por alguém, isso. É só colocar aí e nós vamos orar. Muito bem. Eu só vou convidar o pessoal de novo, concluindo aqui. Nós estaremos com um culto especial no dia 6 de agosto, no sábado. Estará conosco o pastor Geraldo Osório e parte da igreja que está em Souza também estará conosco aqui na cidade de Pedra Branca. Se você que me escuta aí de Itaporanga, de Nova Olinda, queira participar, e tem pessoas que às vezes escutam Itaporanga, Nova Olinda, essas cidades circunvizinhas, queira participar, nós estaremos à sua inteira disposição aqui. Será dia 6 de agosto, começando às 19h30, nós estaremos com este culto. Um culto especial. Estará conosco o pastor Geraldo Osório, que é o pastor do Fabrício, que está comigo aqui, o irmão Fabrício, da cidade de Souza. Estará conosco e mais alguns irmãos. Nós estaremos fazendo aqui uma festa maravilhosa. Esta é a nossa festa, né? A nossa festa é esta. Alguém perguntou, vocês não se divertem? Eu disse, engano seu. Quem mais diverte é nós, né? Mas nós é que temos a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, sabe? Nós sim se divertimos verdadeiramente, como é para se divertir. Isso, certo? Sim. Então, a nossa festa é essa. É esta comunhão, é esta alegria de estarmos juntos. Esta festa maravilhosa, sempre com o propósito e o objetivo de glorificar o Eterno. Isso. Não é isso? Então, para todos que estiveram conosco, Deus abençoe grandemente, tenha uma boa noite, Deus ajude a cada um de vocês. Dê suas considerações finais para a gente concluir. Vamos concluir orando? Pode ser. Pode ser? Pode, então eu quero agradecer também nossos irmãos aí que nos ouviram, assistiram, Facebook do irmão Gutenberg. Deus possa iluminar, né? Amém. E aqueles que ainda não aceitaram a palavra do Senhor, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, aceite. É uma necessidade. Se você precisa fazer isso, se arrepender dos seus pecados, se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa continuar abençoando cada um de nós. Vamos encerrar orando.
E agradecendo ao Senhor Jesus, Pai, pelas bênçãos, por esse momento, quando o Senhor trouxe-nos a palavra e nós a ouvimos atentamente. Amém. O Senhor é maravilhoso, continua trabalhando, Pai, e abençoando nosso irmão Gutenberg. Amém, Senhor. O ministério aí em Pedra Branca, na cidade de Pedra Branca, que esse ministério cresça, que Amém, almas venham de encontro à Tua palavra, Senhor, e que o Senhor seja glorificado na vida do pastor Gutenberg, na sua família, nos irmãos que congregam com ele, Pai. Obrigado, meu Deus, continua nos abençoando, dá-nos saúde, dá-nos prosperidade natural e Amém, principalmente Senhor. espiritual, Senhor. Nós queremos fazer tudo para a Tua glória. Que este momento seja para a Tua glória, meu Pai. Memorável para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe mais uma vez a todos grandemente. Shalom e tenha uma boa noite a todos. Shalom. Shalom, irmão. Até a próxima. Shalom. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias de Deus. O Tabernáculo em Pedra Branca convida você e toda a sua família para participar de um culto no dia 6 de agosto, com a presença do pastor Geraldo Osório e a igreja que está em Souza, Paraíba. Juntos na palavra, para estarmos juntos na glória. Aguardamos você e toda a sua família. O nosso tabernáculo fica na rua Cândido Gambarra, sem número, Pedra Branca, Paraíba.